bom, meninos? Então vamos lá. Então, esse que vocês estão vendo aí é o Strauss, tá? Como falei para vocês no primeiro videozinho que eu fiz a apresentação geral, tá? Então, esse aí é o Strauss, meninos. A barbinha dele, tá vendo? Que engraçado. Deve ter sido muita moda na época, né? Então, o Strauss, ele foi um grande compositor, tá? Foi um grande compositor alemão no final do século XIX para o século XX, tá? Então, digamos que ele pegou um comecinho do século XX, tá? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda, por aí, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é interessante é que não era para ele ter sido compositor. Não era para ter sido compositor. O Strauss, o pai dele queria que ele fosse banqueiro, tá? E quando eu falo banqueiro, não é caixa não, banqueiro mesmo. E aí, imagina aí o pai quando ficou sabendo que ele queria ser músico. Mas é um exemplo de que o talento natural foi muito mais forte. Por quê? Porque o Strauss, ele, escondido do pai, escondido da família, que achava que estava se voltando para a bancária, ele estava estudando violino e música. Estava estudando às escondidas, né? Então, durante um tempo, ele começou a ficar estudando violino sozinho, depois ele encontrou um camarada que começou a ajudar, e aí o pessoal começou a perceber o seguinte, que... Nossa, se eu começar a falar, né? Então, o pessoal começou a perceber o seguinte, que não era apenas ele... Como fala? Ele não era apenas um instrumentista, não era apenas um camarada que, eu quero aprender a tocar violino. Não é isso não. Ele estava começando a se desenvolver também como compositor. Então, como eles passam aí? Tá. Então, ele começou também a desenvolver composições, começou a mostrar música feitas de sua autoria. Aí o pessoal falou assim, nossa, esse camarada tem futuro, ele é bom. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Outros compositores começaram a motivá-lo em sua jornada para a música. E o pai dele, tio Clodo? Não, o pai dele deve ter ficado feliz depois que viu que ele fez sucesso, né? Então, olha só, nasceu em Munique, 1825, tá bom então? Filho do compositor Johann Strauss I. Aí o que acontece? O avô dele, o bisavô dele, era judeu, tá? Bem, tem judeu no Brasil, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu em todo canal do mundo, tá? Então o avô dele era judeu. Isso aí vai dar um pouquinho complicado, porque durante muito tempo o partido nazista falava que o Strauss ele era um representante fidedigno da música alemã. E era mesmo. A música dele todinha tem característica, narrativa, estilo alemão e tudo mais. Ele foi influenciado muito pelo Wagner e pelo Liszt, né? Então, o que aconteceu? Então, esse pessoal, eles falavam muito assim, que ele era alemão, da coisa toda. Aí, depois que descobriram que ele em si nem era judeu, eu acho que o bisavô dele, o pai dele, a mãe dele não era, uma coisa assim. Quando ele tinha um pezinho lá no judaísmo, então o pessoal meio que ficou assim, poxa, e agora? E agora? Aí meio que esconderam esse lado, essa descendência dele aí, a descendência dele do judaísmo, sabe? Aí, tanto que aqui ele até faz parte, gente, do nazismo, ele até fez parte aí de alguma coisa que eu não me lembro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no slide. Tá bom, então? Posso continuar? Vamos lá. Então, olha só. O pai dele falou que ele queria que fosse o quê? Banqueiro. Coisa que ele não se tornou, como eu disse. Tá? Estudou violino secretamente quando criança. Aí acabou... Aí, ó. Esse camarada aí, ó. Franz Amon. Em alemão você junta tudo, tá? Franz Amon. Tá? O que acontece? Então, esse camarada percebeu o talento, assim, a vocação que o Strauss tinha, não apenas para o violino, mas também para a composição. E mesmo que acabou motivando ele, guiando para que ele se tornasse um compositor conhecido na Alemanha e posteriormente na Europa, e posteriormente no restante do mundo. Tá bom? Então, aí, ó, quais são as influências dele? Wagner e Liszt. Tá? O Wagner foi aquele camarada que criou aquela história, a cavalgada das Valquírias. Lembra quando eu falei para vocês? Até no Anel do Nibelungo. Até que eu fiz a narrativa para vocês, que tem a história do Siegfried, do Odin, aquela coisa toda. Lembra dessa história? Então o Wagner é o autor disso aí. E o Liszt, ele é um compositor também, irmão, em que ele fez eu esqueci o nome, é meio difícil pronunciar o nome. Tá? Ele foi uma das composições mais difíceis, assim, para tocar em piano. Então, esses dois foram grande influência do Wagner. Do Wagner, não. Do Strauss. Tá? Olha lá. Devido a essas influências, teve uma boa aceitação logo no início de carreira. Óbvio, os dois eram conhecidíssimos. Olha lá.
É considerado como um dos mais destacados representantes da música entre o final da era romântica e a primeira metade do século XX. Então, lembra quando eu falei que, gente, esses camaradas tudo iam ser o final da terceira geração romântica. Então, o final da era romântica, do romantismo na música erudita, vai passar por esses caras. Aí depois o romantismo vai para a música popular e vai ser da história que vocês conhecem, tá? Rivais. Quando eu falo rivais, não no sentido de mais, nós vamos nos matar, vamos chamar você para um duelo. Não, essa coisa não, tá? Era justamente o Wagner, tá? O Wagner sempre foi um bambambam lá na Alemanha, aquela coisa toda. Então, olha só, embora Strauss foi o mais procurado compositor da música de dança na segunda metade do século XIX, uma forte concorrência estava presente. Strauss era admirado por outros compositores, ele está Richard Wagner, tá? Uma vez admitiu que ele gostou da valsa Vai Weit und Gesang, Vai Weit und Gesang, tá? Então, o que acontece? Essa é uma valsa. Então, o que acontece, gente? Vinho, tá? Vinho. Então, vocês podem ver que esses camaradas, eles se admiravam, eles gostavam dos outros, mas assim como o Matisse e o Fauvismo, Matisse e o Picasso, eles ficavam um olhando para o trabalho do outro e vendo o que estavam fazendo. Interessante isso, né? Olha lá. E o Strauss, também era mulherengo. Esse camaradinha aqui, ó, esse camaradinha, ele não dispensava uma, gente. Também era outro pegador, vamos falar assim, tá? Para não querer desrespeitar ninguém. Então, o que aconteceu? O Strauss, ele colocava muito a figura feminina na mulher dele. E não colocava no sentido assim, a apresentação apenas aparecendo, não. Ele colocava como personagem principal. Então ele adorava a voz feminina, ele adorava personagens femininos, ele adorava a companhia de belas mulheres. Então, em muitas das obras dele, aparecia a figura feminina como um elemento principal, como um destaque maior na composição. Tá? Então, é muito comum na obra de Strauss aparecer a figura da mulher. Tá? Olha lá. Como compositor de óperas, pode dizer que a maioria das óperas de Richard Strauss tem por título um nome de mulher, e está centrado num personagem feminino. Nas óperas, há todo tipo de mulher. Então, o camarada coloca a figura feminina em seus trabalhos, assim, ó, de forma assim, vai, entra, posso entrar, entra, nossa, que mulher linda, entra também, e aquela, coloca, vai colocando aí. Então ele adorava esse tipo de coisa. Tipo, antes ele era tipo o Picasso, o Matisse, também. Gente, esses camaradas são engraçados, né? Esses camaradas não perdiam uma, mas vamos lá. Então, olha só, isso aí é uma frase do Strauss que eu achei super interessante, né? Que ele fala muito sobre o caráter. Aí tem muito a ver com que essas coisas que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Todo mundo querendo dar lição de moral, o pessoal assim meio que... Já sabe, né? Olha só que frase bonita. Quando somos jovens, imagina-se que um libreto só é interessante se contém cenas violentas e assassinatos terríveis, tá? Depois começa a compreender que também nos pequenos acontecimentos da vida cotidiana há coisas que merecem ser notadas e exaltadas com imenso lirismo. É preciso aprender a descobrir quando existe um profundo nos fatos e nas coisas que parecem humildes. Debaixo de um manto de púrpura, muitas vezes vive uma mesquinha criatura. Sob a roupa desalinhada de um pequeno burguês dos nossos dias, palpita, às vezes, um coração de herói. Temos que nos curar da mania do heroísmo cenográfico, especialmente renunciar aos venenos, aos punhais e aos incestos. Strauss. Gente, que frase bonita, né? Que ele fala, isso aqui está falando sobre duas coisas, sobre a questão da juventude e sobre a questão da falta de caráter. Da juventude, ele diz o seguinte, que as pessoas nesse período aí estão mais interessadas em coisas agitadas, em assassinato. É tipo aquele tipo de coisa que você fica assim, nossa, que loucura, que doido, olha só, explosão, olha só, explodiu o carro, explodiu o avião, olha só, deu uma voadora. Ele fala que a juventude está muito preocupada com isso, mas não consegue perceber a beleza que possui de coisas simples. Beleza de coisas do cotidiano. É como se você precisasse sempre de uma ação, uma motivação, um incentivo no dia a dia para você viver. E ele fala, não, cara, não é isso aqui não. Tá? Existem coisas no dia a dia, coisas simples, coisas padrões, os quais tem toda uma beleza. Basta você querer ver, basta você ficar quieto e observar. Sabe? Então, Strauss tem muito. Lembra que o Strauss leu muito Nietzsche. Tá? O Nietzsche é o que nós iremos falar daqui a pouco. Tá? E também ele fala sobre o caráter das pessoas.
onde existem aquelas pessoas todas pomposas, cheias de discurso, cheias de ideias, cheias de moralismo, mas na verdade ela fala aquilo porque ela quer ser o centro da atenção, ela quer mostrar que ela sabe, que ela é inteligente, que ela é profunda, mas no fundo ela é podre. Que é o que coloca o Nietzsche também, isso é um pensamento do Nietzsche, o qual diz que as pessoas morrem primeiramente a alma e depois morre o corpo. Tá? Aí, um exemplo aí, ele colocou no pequeno burguês. Hoje em dia as pessoas não adoram criticar o burguês. Ah, o burguês safado, o burguês proletor, ele fica abusando, aquela conversa fiada de sempre. Tá aí, ó. Ele coloca, pô, um pequeno burguês tem um coração de herói, aquela coisa toda. Mas claro que nós não vamos entrar no sentido filosófico. Gente, o Strauss também teve uma relação com a Alemanha nazista. Tá? Lá. Em 1932 compôs a obra Arabella. Nessa época a Alemanha já era nazista e acabou ele se envolvendo com o regime. Aceitou o cargo do presidente da Câmara e de Música do Reich, mas foi demitido por Goebbels. O que aconteceu foi o seguinte, tá? O Strauss era um ótimo compositor, os alemães, os nazistas, tá? Eles, assim como todos os outros da época, estavam utilizando a publicidade, da propaganda para difundir mensagem. Pessoal, não que eu quero entrar no método, mas o pessoal utiliza isso. Utilizaram no passado, utilizam hoje, utilizam aqui e agora e vão continuar utilizando no futuro. Então, quando o pessoal puder utilizar da comunicação para poder dizer que uma mentira é verdade, que uma verdade é mentira, sabe? Então eles irão fazer. O objetivo deles é sempre manter-se no poder, tá? E se não tiver no poder, chegar lá e depois se manter, tá? Então, o Strauss, ele foi convidado para fazer parte como presidente do setor lá responsável pela música no regime nazista. Aí depois que descobriram que ele tinha um avô, um bisavô judeu, aí o Goebbels tentou esconder isso, mas acabou não tendo jeito e ele foi demitido, tá? Aí, então, nós estamos com isso aí. Então, nós iremos ver agora, eu vou abrir aqui o próximo slide, e nós iremos ver Assim Falou Zaratustra, que é a obra que nós iremos estudar, que está no livro. Tudo bem, então? Vamos lá, meninas. Deixa eu aqui abrir o próximo slide e nós iremos continuar, tá? Rapidão, enquanto eu abro. Então, pessoal, vamos aqui, terceiro ano, vamos continuar, tá? Coloquei aqui o slide para vocês. Então, vamos lá, Assim Falou Zaratustra. Então, nós iremos falar um pouquinho sobre a obra, vamos falar um pouquinho sobre o Nietzsche, e, claro, eu espero que vocês escutem a música, tá bom, gente? Então, olha só, quem é Zaratustra? Gente, o Zaratustra, ele é um personagem, tá? Um personagem fictício de uma obra meio que literária, filosófica e tudo mais, chamado Assim Falou Zaratustra. O autor é o Friedrich Nietzsche, que acho que vocês conhecem demais, ele tem vários livros, ele é super famoso aí, e tem um bocado de gente que gosta do camarada, tá? Então, olha só, é um personagem do livro escrito por Nietzsche, conta a história de um pensador que desce das montanhas para ensinar aos homens o que descobriu seu isolamento. Então, o que aconteceu? O tal do Zaratustra, ele subiu as montanhas porque ele queria ficar isolado, porque não queria ser influenciado por ninguém. Porque é o seguinte, toda vez que você chega a uma conclusão, geralmente vai ter uma conclusão baseada em alguma coisa, não é mesmo? Então, por exemplo, vamos ver aqui um caso aqui. Ah, eu vou valorizar por causa de não sei o quê, eu sou a favor disso, disso, daquilo. Ah, que base? Ah, estou como base aqui, ó, meu livro aqui, ó. Adam Smith, A Riqueza das Nações. Tá? Aí, eu tenho como base esse aqui. Ótimo. Então, a sua ideia não é totalmente original. Concorda comigo? O seu pensamento já foi influenciado pelo tal no meu caso, do Adam Smith. Então, eu tenho aqui os livros, posso pegar aqui e citar outros exemplos. Então, o tal do Zaratustra também estava com essa característica de, calma aí, cara, eu tenho que me isolar, eu tenho que me ver livre de qualquer influência externa para poder chegar a uma conclusão minha, genuinamente minha. Então, o que ele fez? Ele realmente foi para a montanha e foi começar a refletir. Ele começa a pensar naquilo, começa a ver o que ele pode fazer, o que ele não pode. Ele começa a botar em xeque várias coisas que culturalmente ele julgava ser real e tudo isso. Então, depois que ele termina todo esse período de reflexão, o que o tal do Zaratustra faz? Ele desce, desce da montanha e começa a ensinar o povo tudo aquilo que ele chegou como, digamos, que ele concluiu. Tá? Então, ó, isso é uma ilustração. É muito baseado no zoroastrismo, tá? Uma antiga religião persa. Coloquei aí para vocês verem, tá? Então, olha só. O livro Nas Andanças e Ensinamentos dos Filósofos, que autonomiou o seu Zaratustra após a fundação do zoroastrismo na antiga Pérsia.
Para esperar muito as ideias de Nietzsche, o livro usa da forma poética e fictícia, frequentemente satirizando o Velho e o Novo Testamento. Então, lembra quando eu falei para vocês que o Nietzsche ele tem toda aquela filosofia onde o ser humano começa a ir além do ser humano, e se cada um começa a cuidar de si da melhor forma possível e cuidar do outro da melhor forma possível, então não tem necessidade, digamos, de você ter uma ordem celestial, uma ordem cósmica, uma ordem divina para guiar o mundo ou coisa do tipo, sabe? Então, o Zaratustra, né, ele apresenta as ideias do Nietzsche por meio da ficção, por meio assim, da narrativa histórica. Histórica não falo, da narrativa de romance, tá? Então tem tudo isso aí. Passando. Aí você pergunta, o que esse tal do Zaratustra falou? Sabe? Aí, lembra quando eu coloquei lá? Não é o que ele falou, mas o que ele força você a falar. Porque o Zaratustra, ele começa a perceber que as pessoas estão muito assim, ó, encolhidinhas, incapazes de falar nada. O que é isso? É isso. E acabou. Então ele começa a motivar a pessoa a ir além do que ela sabe. Ele começa a motivar a pessoa a ir a falar além do que ela julga saber. Então, ele tira a pessoa do conforto e fala, não, cara, você consegue muito mais do que isso. Não, cara, você consegue ir além disso. Vamos lá, me fale mais, me fale mais, me fale mais, me fale mais, me fale mais. Ou seja, ele motiva você a ir além, tá? Então, olha só, não, o que ele falou? Não o que ele falou, mas o que ele provoca você a falar. Sabe? O livro em alemão, Aus Freien Zarathustra, ein Buch für alle und keine. Tá? Então ele fala mais ou menos o seguinte, o que falou Zaratustra e o que você vai falar. Tá? Então ele tenta demonstrar justamente, né, que você é capaz de ir além do senso comum. Você é capaz de se libertar, digamos, das amarras do dia a dia. Gott ist tot. Deus está morto. Essa frase foi muito mal interpretada. Até hoje, os dias atuais, ela é bem polêmica. E dependendo do local onde você falar, obviamente, que você vai ter, assim, alguns constrangimentos. Tá? Não no sentido de Deus estar morto, mas no sentido da ideia de Deus. Por quê? Porque o Nietzsche, assim, no Zaratustra, ele coloca que o ser humano, no momento em que ele procura o melhor para si, não porque Deus pede, mas porque tem que ser feito. Sabe? Você, vamos dar um exemplo aqui. Você vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ah, você vai ajudar? Não, vou ajudar porque Deus quer. Quer que eu ajude? Não. Você tem que ajudar porque é o certo, porque é humano fazer aquilo. A velhinha está precisando do seu lado. Entendeu? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não quero ir para o inferno. Não, cara. Você tem que fazer isso. Não, você não pode fazer isso porque isso aqui é errado. Não porque você tem medo de ir para o inferno. É porque você não deve fazer porque você chegou à conclusão que isso é uma coisa ruim, errado, que vai me prejudicar, que vai prejudicar você e vai prejudicar outras pessoas. Então, o Nietzsche, na ideia do Zaratustra, quando você começa a perceber que as pessoas começam a fazer ações boas, não porque precisa de uma religião, não porque precisa de um ser divino dizendo que tem que fazer, mas porque você chegou à conclusão que aquilo é o certo. Então a ideia de Deus, a ideia de uma ordem cósmica, o qual está dizendo o que é certo e o que é errado, já não precisa mais existir. Porque as pessoas em si elas já concluíram que aquilo é a melhor coisa para fazer. Tá? Então, olha só, Nietzsche usa da linguagem poética para trazer seus preceitos. Com isso, diz que a moral cristã não serve mais ao homem. Agora ele está sozinho e deve superar para se tornar o super-homem. Então, a moral cristã, no caso do Nietzsche, é uma ideia de que, no papel, não diz nada. Você pode ter toda a moral, você se formou com toda a moral, mas no dia a dia você não fazer nada, tá? Ou seja, aquilo ali é apenas teoria. Ou você pode não ter nenhuma moral, sabe? Mas ser um camarada que está fazendo bem para todos. Estão percebendo? Então, neste caso, o Nietzsche coloca que você está sozinho no mundo, mas você tem que se superar como ser humano. Ou seja, se tornar um super-homem. Tá? Infelizmente, essa ideia do super-homem também vai ser utilizada tempos depois pelos nazistas, tá? Naquela ideia lá da espécie superior, da raça ariana, aquela coisa toda. Infelizmente. Tá?
Aí, ok, mas quem matou Deus nesse caso? Aí o autor argumenta que o que matou Deus foi a própria ciência, ou seja, a evolução do homem irá provocar a morte daquele. Porém, mesmo assim, existe o personagem, Deus, que você pode acreditar nele se assim quiser. Tá? Então, com o advento da ciência, quando eu falo ciência, não é apenas ciência no sentido de ciência, assim, tecnologia, essa parte mais ciência, não. Ciência como um todo, assim, a cultura, a literatura, a descoberta, a filosofia, tudo isso. Tá? Então, o camarada, ele coloca que uma vez que essas coisas começam a evoluir, quando começam a se tornar mais profundas, então a ideia de Deus já não é mais necessária. Tá? Porque você não precisa, como eu disse alguns segundos atrás, você não precisa de uma entidade, de uma ideia de que você tem que fazer aquelas coisas, porque se você não fizer vai acontecer isso. Estão percebendo? Mas, claro, ele deixa claro que o personagem vai existir e cada um tem a liberdade para acreditar ou não acreditar. Isso aí vai ter o Hexa. O pessoal acreditando que o Brasil ia ter o Hexa, mas não adiantou, perdeu do mesmo jeito. Tá? E o Zaratrusta, olha lá, ao descer da montanha, tenta ensinar as pessoas que não existe coisa do tipo inferno, diabo, e que eram para todos ficarem tranquilos. Normalmente aí, como eu falei para vocês, as pessoas, minha Nossa Senhora, se eu não fizer isso, eu vou pro inferno. Eu estou acontecendo isso porque o camarada lá de baixo do From Hell está me tentando. Não tá, nada disso existe. Você está fazendo isso porque você quer fazer. Aí você está colocando a sua justificativa em cima de uma ideia. Então, por exemplo, o camarada fala assim, eu não vou fazer isso porque se eu fizer, eu vou descer para o From Hell. Não, cara, isso não existe. Você não pode fazer porque isso é errado. É errado. Moralmente, humanamente falando, isso é errado. Você vai machucar alguém, você vai prejudicar alguém, você vai ofender alguém e por aí vai. Eu fiz isso não porque era eu, mas é porque o chefe do From Hell estava me tentando. Tinha um camarada, vai, faz isso aqui, vai. Não, não existe. Você fez isso porque você quis fazer. Foi a sua decisão. Então, o Zaratrusta, ele coloca muita responsabilidade das ações do homem, nas suas escolhas, porque eles querem fazer. Aí você coloca uma justificativa que meio que ameniza as suas decisões, ou que motiva as suas ações. Estão percebendo? Ele fala que não precisa de nada disso. Você é humano, então tudo aquilo baseia-se na sua ação, em você mesmo fazer. Tá? Aí, olha só, a sua alma vai estar morta antes do seu corpo. Lembra lá daquela frase lá do Strauss, que ele colocou das pessoas que têm roupas pomposas, com todo aquele discurso, mas na verdade por dentro elas estão mortas? Então, isso aí que ele coloca. Ele coloca que justamente as pessoas elas vão começando a perder os valores, vão começando a perder, digamos, aquilo que elas julgam-se necessário. Então, por dentro elas vão estar mortas. E uma vez que você estando morto, com o tempo o corpo já não faz mais sentido nenhum. Tá vendo? Aí, ó, Übermarsch, super-homem. É o homem que supera a si mesmo. É que essa figura é vista no último homem, ou seja, um homem moderno que percebe a prepotência do seu modo de agir. O homem procura primeiro ser o super-homem até se tornar o último. Então, o que ele coloca aí, o Zaratustra, na obra? Tá? Que o homem tem que estar superando até o limite, até o momento em que ele chega à última fase humana. Quando eu falo último homem, não necessariamente de último homem, no sentido de não tem mais nenhum, não. O último homem seria a evolução, a última etapa humana. Lembra-se da pré-história? Nós tínhamos os Homo sapiens, o Neandertal, os Erectus, ou não sei o quê, até chegar no Sapiens Sapiens. Então, essa evolução iria continuar até chegar no super-homem. Em alemão seria o Übermensch. Então seria a última etapa do homem, onde ele alcançou e superou todas as limites que ele tinha, tá? Principalmente limites sociais. Olha lá, eu vos ensino super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Aí tá vendo? Lembra quando eu coloquei lá atrás que o Zaratrusta ele motivava as pessoas a falar? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, que mais, que mais? Então ele sempre motiva as pessoas a irem além do que elas são. Que realmente é o que está certo. Você tem que procurar uma motivação para você ir além, né? E na música, gente, voltando no Strauss, ele leu o Zaratustra, ele era um grande fã do Nietzsche, né? Pegou o livro, deu e fez a adaptação para a música. Tá? Então, essa música é muito conhecida. Eu falei para vocês, quando você terminar,
terminando aqui, vai no YouTube e já procura lá assim, Assim Falou Zaratustra, Strauss. Você vai ver, gente, a música é lindíssima, tudo bem, é música clássica e tudo mais, clássico no sentido de Girelli, né? Mas é uma música belíssima, você tem que escutar. Eu tenho certeza que grande parte de vocês já escutaram essa música. Talvez você não conheça pelo nome, mas já apareceu em filmes, já apareceu em novelas, já apareceu em videogames, já apareceu assim na onda, no desenho lá do Snoopy, já apareceu, tá? Então, é muito conhecida essa música. Olha lá, o clássico livro de Nietzsche inspirou o músico alemão Richard Strauss, que compôs em sua homenagem um poema sinfônico com o nome Assim Falou Zaratustra. Obviamente que a música tem algumas diferenças da obra original. Tudo bem, então? Porque a obra original é uma obra filosófica e tudo mais. A música, ele tenta buscar a essência da existência do homem, ou seja, o despertar do homem e o como que ele vai evoluindo. Essa obra também vai aparecer naquele filme que eu disse para vocês, 2001, Uma Odisseia do Espaço, do Kubrick, tá? Que é um baita de um diretor, tá? Que se você tiver chance, você assista também. Mas é um filme mais demorado, é um filme mais bem lento, por final, na verdade bem lento. Mas se existe um filme de ficção científica, se existe um filme de ficção científica que mereça o título ficção científica, é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tudo bem, então? Tá? Aí, ó, Strauss não pretendeu fazer uma adaptação musical que refletisse cada personagem do livro, mas sim a essência do despertar do homem em relação à sua própria existência. Pegado? Olha lá. Eu vos digo, é preciso ter ainda o caos dentro de si para poder dar a luz a uma estrela. Eu vos digo, tendes ainda o caos dentro de vós. Por quê? Porque é no caos que você consegue construir alguma coisa. Então, por exemplo, no momento aqui está aqui a minha casa, aqui minha sala, um apartamento. Se por acaso eu quiser modificar, eu não vou poder modificar toda a essência daqui, porque já possui uma regra, já possui uma estrutura, já possui toda uma lógica que não pode ser feita. Agora, por exemplo, digamos que caiu tudo. Então, eu estou no caos. No caos, eu tenho que o quê? Reerguer. No caos, eu tenho que começar a fazer de novo, do zero. Aí eu posso fazer algo novo. Não é à toa que toda mitologia antiga, ministro, não é à toa, toda mitologia antiga, ela começa o quê? No caos. Lá no Egito, nós tínhamos o mito do Nut. Na Grécia, nós tínhamos o próprio exemplo do caos, que era o vazio. No cristianismo, nós temos aquele sentido de que não existia nada. Tá? Aí depois de tudo isso, que não existia nada, não existia o caos, não existia o vazio, não existia o nu, aí você consegue construir alguma coisa dali. Então por isso que o Nietzsche coloca muito essa parte interessante. Quem tiver o livro, leia Assim Falou Zaratustra. Tá? É um baita de um livro, tá? E, claro, não é fácil de ler. Não vou mentir para vocês, é um livro assim, bem denso, bem pesado, mas para quem for cursar filosofia aí, ou direito, se prepare, vocês vão ter que ler. Tá bom então? Meninos, com isso então, nós terminamos Strauss, tá? E Assim Falou Zaratustra. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisinha, mande a dúvida para mim, tá? Gente, então foi um prazer estar com vocês. Estou com muita saudade, sério, estou com muita saudade mesmo, tá? Eu espero que todos vocês estejam da melhor forma possível. Mocinha, anota o nome de quem veio, tá bom? Anota o nome de quem veio aí, tá? Eu vi que você não estava prestando atenção, mocinha. Eu vi que você estava olhando para outras coisas aí, tá? No YouTube. Então, olha só, anota aí o nome de quem viu, tá, princesinha? Então, olha só, gente. Tá? Foi um prazer estar com vocês, tá? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Estou com saudade, tá? Lembre-se que esse é o último ano de vocês, então aproveite e tudo mais, tá? Eu desejo o melhor sempre para cada um, tá? Cuidem de vocês, cuidem de todos que estão perto de vocês, tá? Obrigado por essa semana, foi um prazer, fique Papai do Céu e até semana que vem. Vamos lá, gurizada!